Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Batunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto totalmente diferente. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Ike An e nós vamos falar sobre hipnoterapia e outras coisas. Tudo bem, Ike? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer em recebê-lo aqui, né? Faz tempo que eu estou te convidando, não né? é verdade? Que bom que estou aqui para poder explanar alguma coisa. Ele trabalha muito, então hoje deu certo dele vir aqui para a gente falar sobre saúde, uma série de coisas que não chegam a público, porque às vezes não tem espaço para esses profissionais na televisão e a gente fica sem saber. Às vezes a sua cura está num simples detalhe e espero que hoje, através do Dr. Ike, aqui a gente possa trazer saúde e bem-estar para quem está nos assistindo. Ike, me diz uma coisa, hoje o que mais aflige? Eu sei que você é um profissional muito requisitado, então muita gente te procura. A maioria das pessoas que te procuram para quê? Uau! Quando se fala quem são as pessoas, de que tipo de problema as pessoas me procuram, realmente a gente pode dizer que o problema atualmente é, de fato, essas partes emocionais que são exacerbadas, que as coisas que aconteceram muitas vezes quando eram crianças não foram ressignificadas e foram por problema do cotidiano, que realmente as pessoas ficam atreladas ao trabalho e não têm tempo de olhar para si mesmo e fazem com que a parte emocional deixe de ter tanta importância como a parte física. Por isso que tem muitas coisas que envolvem a parte de depressão, ansiedade, síndrome de pânico, fobias, medos, esse tipo de problema que normalmente as pessoas me procuram bastante. Então você quer dizer isso aqui que independente, a gente pode maquiar, a gente pode esconder problemas ou coisas que a gente está sentindo, mas um dia isso vai ser cobrado pelo nosso corpo. Com certeza que sim, porque todas as coisas, muitas vezes, existem uma camada chamada fator crítico. Esse fator crítico da mente é onde é desenvolvido esse filtro emocional é desenvolvido principalmente até 5 a 6 anos de idade. Então, significa que muitos problemas que a gente tem e que são muitas vezes exacerbados, de repente eu estou bem, de repente acontece um problema em que não estava nem esperando, me surge. Mas como? Se eu estou tão bem, o que aconteceu? E acontece que esse tipo de surgimento do problema em si, porque foram resgatados a memória que a pessoa tinha. Então, fisiologicamente, as coisas que manifestaram eram similares. Por isso que ele traz da memória, e ele não inclusive ele não é consciente da onde está surgindo e está vindo esse problema que está surgindo nesse momento como uma avalanche. Mas, como eu falei, a maioria dos problemas dos adultos e quando eram de criança. Ou seja, vamos ver se eu entendi, isso pode aparecer em qualquer momento, desde que eu dê condição ou eu ache um gatilho, alguma coisa. Perfeitamente. Aí vai me trazer aquela lembrança. Exatamente. E aquilo vai trazer isso. Exatamente isso é que ocorre. Inclusive, não somente o problema da parte emocional que são exacerbadas, sino também surge outra sintomatologia, sendo que a parte emocional for exacerbada, então ele surge outros sintomas que as pessoas acham que isso são doenças, mas muitas vezes, vamos supor, bruxismo, apertamento do dente, ou diarreia, síndrome, algum tipo de síndrome, enxaqueca, insônia, etc. Esse tipo de problema que a pessoa tem, acha que o problema está lá, mas isso é meramente sintoma. Como a gente gosta de dizer, são mimimis. Então, o que tem que fazer é justamente como buscar a causa, esse tipo de procedimento, justamente seguir as emoções, sentimentos, e a gente descobre onde é que houve o início dessa causa.
É interessante ir buscar a causa, né? Porque tudo isso aí que você diz, o paciente te procura por causa dos efeitos que ele está sentindo, né? Exatamente. E aí você vai buscar a causa. Eu me lembro uma vez ali, quando o tempo que eu fumei durante quase 40 anos. E que bom que não fuma mais. Não fumo mais. Ainda eu só estou fazendo a entrevista com você porque eu parei de fumar, senão seria meu paciente? Seu paciente, ou então estava lá embaixo. Não, fica tranquilo. Paciente do Cemitério da Paz aqui. Que bom. Mas eu conversava com uma amiga psicóloga, minha amiga, e faz o que você trabalha também, nós vamos falar já sobre isso, hipnose, e ela disse, ô Grego, eu posso fazer você parar de fumar a hora que eu quiser. Te hipnotizo, aí sei lá qual é o processo, mas isso que eu achei importante e gravei até hoje, se nós não descobrirmos a causa que levou você a fumar, não vai adiantar nada. Então você tem que dizer o que levou eu a começar a fumar, né? Que emoção, um trauma, uma perda, né? Essas coisas para mim foi a perda de uma namorada ali que eu queria até me matar ali, porque eu era jovem, 18 anos, nossa, eu perdi o sentido da vida e eu me socorri no cigarro. E depois carreguei aquilo, né? Mas também a gente pode dar ênfase em que, mesmo que aparentemente não tenha uma ligação em relação ao fumo e à infância, muitas vezes também está atrelado ao problema emocional da criança. Com certeza. Que não foram ressignificados e adequadamente não foi acolhido. Por isso que, possivelmente, não uma coisa 100% afirmativa, né? Possivelmente tenha uma ligação de algum evento quando a criança pode ser que tenha sido fase oral, porque tudo que é colocado na boca é na fase oral. Então pode ser que tenha tido alguma carência afetiva que faz com que despertou, que disparou esse gatilho quando perdeu a namorada. Aí é que tá também, boa, entende? Então, isso você vai buscar a hora que nós vamos entrar na sua especialidade, que é a hipnoterapia, uma palavra grega, né? Hipnos. Hipno, sono. Do sono e a terapia através do sono. Então, a hipnoterapia é uma ciência, né? Agora sim, hoje é uma ciência. Uma ciência. Tanto é que foi reconhecida pelo SUS, né? Agora perfeitamente, isso. Então, existem 4 conselhos da saúde que reconhecem a acupuntura: a da medicina, odontologia, psicologia e fisioterapia. Você faz acupuntura também, né? Também, eu sou formado já há mais de 40 anos. Nossa, olha só que especialidade. Imagina, hein? Sou tão jovem, tenho menos de 50. Menos de 50, se formou criança ainda, né? Não é verdade? Isso. Então, tenho várias formações na medicina oriental, a parte de psicoterapia, hipnoterapia, também já atuo há mais de 39 anos. Nossa, já tem uma experiência, um histórico fantástico. Me diz uma coisa, eu sou conhecido no meio, já quase 58 anos que eu lido com ufologia. Uau, já vai descobrir tua idade, hein? Extraterrestres, essas coisas. E dentro da ufologia sempre teve abdução, então eu sempre tive pretensas abduções, né? Então eu sempre tive contato com hipnólogos, com pessoas que faziam isso aqui. Eu conversei com grandes especialistas. E um dos meus questionamentos, vamos começar por aqui. Favor. Um dos meus questionamentos sempre foi, até perguntei para especialistas renomados já, qual era a forma que ele tinha para fazer hipnose num paciente, num eventual abduzido, ou seja lá qual foi o problema da pessoa, sem induzi-lo. A minha preocupação da hipnose, como leigo aqui, sempre foi a indução. Talvez, claro, por ignorância, né? Como não conheço os métodos, tudo, porque, vamos dizer, o que aconteceu naquela noite de 21 de maio de 1979 às 7 horas da noite? Eu estou induzindo o meu paciente ali, eu estou induzindo aquela pessoa de que aconteceu alguma coisa no dia 21 de maio de 79 às 7 horas da noite. Então, como é que você começa, ou qual é a sua técnica essa experiência desses 39 anos que você disse agora, que nossa, a idade, a maioria dos nossos telespectadores não tem essa idade da sua experiência. Como você usa esse processo para que você tenha
uma fidedignidade daquilo que o teu paciente vai trazer para você no seu processo hipnótico. E cada pessoa também é uma pessoa, né? Você deve usar diferentes meios de acessar. Eu gosto de citar também uma das coisas que o Alberto Dell'Isola, o hipnólogo, psicólogo, também uma pessoa, youtuber inclusive, que ele cita muitas vezes que a própria memória todas são falsas. Opa! Todas as memórias são falsas. Por quê? Independente de qualquer tipo de recordação que a pessoa tiver, a gente não consegue descrever 100% do que a gente se lembra de um fato, vamos supor. Para mim é surpresa isso aí. A gente mais ou menos descreve, só que muitas vezes, com o passar dos dias, a própria memória ele vai ficando vazio em alguma parte, então a própria mente ele encarrega de preencher esse vazio. Não brinca. Então olha, significa que a própria memória já está sendo uma coisa inventada de alguma forma. Entende? Isso é que acontece dentro da memória. Isso é que a gente normalmente a gente explica para nossos pacientes quando se fala da memória, entende? E aí, agora você me complicou mais ainda. E aí? Como é que você se comporta então? Como é que você vai acessar alguma coisa que você sabe que a mente pode ter interferido nisso aí que o teu paciente vai te trazer em estado hipnótico? Nós já vamos falar como é que é esse estado hipnótico. Por isso, justamente, essa colocação que fizeste, que quando eu estava dizendo, a gente está sugestionando, porque está dando informações, vamos supor, uma data específica, 12 de... etc. O que aconteceu? Pode ser que não seja 12 de agosto, etc., não é? Mas muitas vezes quando a gente está sugestionando, dando informações, a pessoa se apega dentro do transe hipnótico, pensando que isso é a realidade, porque dentro da mente, da mente não reconhece o que é falso, o que é verdadeiro. Todas as coisas que a mente experiencia são verdadeiro e real. Por isso é importante quando a gente trabalha dentro da mente subconsciente, no momento em que foi quebrado o fator crítico, onde estabelece o pensamento adequado para o sujeito, para que tenha essa transformação que as pessoas aceitam, dizendo, poxa, essa ideia é boa. Então ele aceita. Se não for, ele descarta. Até dentro da hipnose. Caramba! E como é que você trabalha isso? Claro, por isso eu fico brincando. Antes de fazer hipnose, existe a anamnese que a gente faz, principalmente chamado pre-talk. O que é pre-talk exatamente? É onde a gente faz com que retire ou esclareça todos os mitos e verdade da hipnose. Por quê? É onde a pessoa, por exemplo, acha que dentro de hipnose a pessoa pode ficar preso. Então eu fico brincando. Eu já ouvi essa história. Você vai ficar preso onde? Se você está aqui deitado na cama, na maca. A pessoa diz, fica rindo. E outra coisa, por exemplo, eu gosto de dizer que nós somos eu principalmente sou hacker. Hacker da mente. Hacker da mente. Hacker da mente. Por que digo hacker da mente? Se eu quiser descobrir a senha do WhatsApp, senha do cartão, senha do banco, dentro da hipnose eu faria. Como a pessoa não tem essa intenção, então não há necessidade de perguntar para tal. Ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo esse pre-talk, essa consulta com o paciente, né? Exatamente, porque preciso informar. A interação claro, precisa. Preciso informar para o paciente, para que ele consiga ter informações, máximo de informações, para que consiga aprender a ter estado de hipnose. Sem informações, se de repente eu digo para ti, Grego, neste momento, simplesmente, sem mais, sem menos, eu digo, durma, vai dormir? O cara está louco, não é? Porque não tem informações. Sim. Por isso que para que a pessoa entre em hipnose, eu preciso fornecer muitas informações. Entendi. Informações. Segurança, claro, exatamente. Né? Então, veja aqui, a pessoa não fica preso,
inclusive, a pessoa diz, eu não sei se estava em hipnose ou não estava em hipnose. Por quê? Porque isso já foi. Às vezes, a gente esquece de informar sobre isso, porque a parte da mente consciente e inconsciente está tão atrelado que a pessoa se confunde. Por quê? Dentro da hipnose, a pessoa fica tão consciente, tão em alerta. A pessoa disse, quando está hipnotizado, certo? Hipnotizado, fechado o olho, é hipnotizado. E a pessoa pensa dessa seguinte maneira: será que estou hipnotizado? Mas como é que estou ouvindo todo esse barulho? Até o caminhar do I que estou ouvindo. Ele deixou cair caneta. Isso é hipnose? Mas aí ele percebe que os olhos já não conseguem mais abrir, as mãos está tão pesado que não conseguem mexer, as pernas já estão totalmente relaxadas e também não tem essa função como ele gostaria nesse momento. E a mente dele está à sua disposição? Não. Aparentemente, ele está deixando para trabalhar a mente subconsciente nesse momento. Tá. Ele está cooperando, está seguindo instruções. Então, ele sabe muito bem que vai ter benefício, por isso que ele deixou para que possa trabalhar dessa maneira. Significa, para que a pessoa consiga entrar em hipnose, precisa ter atitude mental, seguir instruções e querer entrar em hipnose. Seguir instruções. Tem que se permitir, né? Tem que permitir. Se não tem permissão, vamos supor, de repente, estou fazendo hipnose nesse momento. Eu digo, olha, olhando aqui, e a pessoa desvia a olhar. Como é que eu vou entrar? Se não está seguindo instruções, claro, entende? Claro. Quando digo instruções, simplesmente pensem da seguinte maneira. Quando eu digo, eu fico brincando para o meu paciente e digo, pense que sou Google Maps. Sim. Daqui a 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Tem gente que não vira à direita. Vou seguir reto, achando que ele tem atalho, entende? Isso, para recálculo, Google Maps calcula rapidamente, mas a mente não faz tão rápido assim. Então, aí precisa readequar. E aí, muitas vezes, por isso que é mais demorado. Então, existem testes chamados IES-7, para que a pessoa mostre com atitude que ele está seguindo instruções. Então a gente diz, fecha seus olhos. Na verdade, muitas vezes esse tipo de comando que estou dando é só para testar se a pessoa de fato está seguindo. Levante sua mão, feche seus olhos, entende? Levante sua perna, ou alguma coisa assim, que a gente inventa na hora para ver se de fato a pessoa vai cooperar para que entre em hipnose. E a pessoa disse muitas vezes, todo mundo entra em hipnose? Digo que sim, todo mundo entra em hipnose, desde que a pessoa queira, a pessoa se permita e tenha a parte da cognição não prejudicada. Significa que a pessoa tem que ter consciência. Consciência. Tá. Consciência. Pessoa que está tomando muito bebidas alcoólicas, toma drogas, e fora de controle, não tem como entrar naquele momento. Quando estiver limpo, claro que sim, vai entrar. Tá? Se ele tiver alcoolizado ou sob efeito de drogas, complica. Se fosse pouco, não tem problema. Sim. Tá? Mesmo com remédio, vai entrar. Tá. Mas tem gente que perde a noção, né? Quando perde a noção, não tem como entrar. Olha, até ok? Para que saiba disso. A gente tem a impressão de que ficaria até mais não fácil, é assim. não, né? Porque não tem compreensão. E não interpreta o texto que estou dizendo. Entendi. Quando não tem compreensão, a pessoa não tem como entrar. Tem que ter entendimento. E a partir do momento que você consegue, então, relaxar a pessoa, acho que a maioria das pessoas tem medo, né? Não sabe o que é hipnose. Perfeitamente. Você acabou de dizer. Esse quebra-gelo que você faz com o teu paciente. Exatamente. É essencial. É fundamental. É fundamental para deixar ele sossegado, para deixar ele calmo. De fazer essa interatividade entre o paciente e o terapeuta, né? Agora, e depois disso, quando ele se sente à vontade, aí quando ele se permite, como é que acontece o processo? Você inicia como? Como é que você vai buscar
a origem, a causa do que está... Só que antes disso, claro, perfeito. Antes de entrar para buscar a causa disso, existe também o preto que serve para quê justamente? Para conhecer, para informar, para que saiba como é que acontece a hipnose, tira todos os medos, verdade? E os mitos, né? Todo esse tipo, para que a pessoa se sinta seguro do que a gente vai proceder. Claro. E de repente, claro, eu elicio algum tipo de sentimento, aí começou a fazer com que se estabeleça, na verdade, hipnose em vigília já, nesse momento. Porque sei, no momento, porque a parte das microexpressões já me delata que a pessoa já está entrando. Entendo, você já naquela frequência que eu quero. Leitura. Claro, já estou tendo essa leitura. Quando estou tendo essa leitura, vejo que nesse nível de leitura que estou fazendo, sei como é que a pessoa está suscetível nesse momento. Então, por vezes, aqui, vamos supor, a pessoa está na minha frente, na mesa, na frente da minha mesa, aqui já faço exercício de indução indireta, como colar as mãos, mão magnética. Sim, sim. Faço produzir, mão magnética. Não consegue mais desgrudar, né? Colou, não consegue mais desgrudar. Tiro a voz da pessoa. Isso, por que eu faço? Deixo colado a pessoa na cadeira. Sim. Então, a pessoa quando vê todo esse tipo de fenômeno acontecendo, com olhos abertos, a pessoa fica meio que, será que estou ou não estou? Fica meio que aéreo, né? Não sabe o que está acontecendo. E aquilo já é uma leitura fantástica para você. Claro, não só para mim. Não só para mim. Para essa pessoa. E digo nesse momento assim, claro que se não estou de nenhuma maneira que eu estou para Jesus Cristo, Deus, nada disso. Só para reforçar o estado de hipnose que está acontecendo, o fenômeno que está acontecendo. Sim. É como se parecesse o que Jesus Cristo fez. Tá? Tipo assim, ó. O Jesus Cristo fez andar um inválido, certo? Sim. Uma pessoa deficiente. Fez surdo, mudo falar. E um cego, eu acho que ele não conseguiu, porque falou que ele faltou a fé, certo? Quando eu estou mostrando e demonstrando o exercício nesse momento, instalando o fenômeno, quem está de fato instalando não sou eu. Eu sou simplesmente um facilitador. Facilitador, guia. Certo. Isso é que tem que saber. Eu não estou dominando a mente de ninguém. Não é briga de mente, a hipnose não é briga de mente. E a pessoa confunde. Será que ele vai ler a minha mente? Será todo mundo tem medo, claro. Bom, ele vai dominar. Você falou das senhas agora aí, não, isso certamente é uma preocupação das pessoas. Isso é outra coisa. Não. Qualquer namorado ou namorada que quiser descobrir a senha do WhatsApp, só me procure. Tá bom. Nesse sentido, quando se estabelece todo esse tipo de fenômeno, veja bem, o convencimento da pessoa, porque eu digo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu todo esse tipo de fenômeno, esse milagre, eu digo, você também está provocando seu milagre, digo. Nesse exato momento, quando você colou a sua mão e você desgrudou, você mostrou mais do que Jesus Cristo, eu digo. Como assim? Dizer, Jesus Cristo não fez com que a pessoa deficiente andasse? Sim, aqui você fez com que tenha essas funções toda travada, você liberou, não é? Duas coisas você fez. Você ficou mudo, não foi? Você não permitiu que eu fosse muda? Sim. Não foi devolvido a voz? Sim. Sim. Então já foi uma prova. Exatamente. Então eu digo. Você está dando confiança para a pessoa. Exatamente. Estabelece confiança total. Que essa pessoa, da mesma forma que as coisas que interpretou de alguma forma em alguma época da vida dela, deixou gravado e deixou como se fosse um trauma e fez com que esteja bloqueando até agora todo esse problema. Quem fez isso é você mesmo, eu digo. A mesma coisa você fez nesse momento. Significa, se você mostrou nesse momento
que consegue criar todo esse fenômeno de milagre, que são pequenos milagres, que você mesmo mostrou, e você acha que não conseguiria tirar ou ressignificar o que você guardou dentro da sua mente? Isso é que eu digo para a pessoa. Porque justamente esse tipo de exercício serve para mostrar o poder da mente de cada um. É uma forma de despertar. Aí a pessoa tem certeza de que vai poder ser ajudada, recuperar, sim, entende? Sair desse lamaçal, desse tormento da vida, desse sofrimento, entende? E aí nesse processo, vamos falar uma coisa hoje que Por favor. Uma coisa que é muito comum hoje, comum e infelizmente muito séria, né? Que além da síndrome do pânico, eu acho que até passou para segundo plano. Hoje o problema maior que assola a humanidade dentro dessa linha aqui de terapêutica é a depressão, é o processo depressivo. As pessoas, quando se dão conta, é uma doença, isso aí já foi cientificamente provado que é uma doença. Quando se dão conta, já estão deprimidas, já estão depressivas. Não é um negócio que eu estou ficando jururu, não. Às vezes vem de imediato. Eu vivo nesse meio da comunicação, tudo, e a gente sabe disso. Como então, como é que você trabalha esse tipo de problema? Vamos generalizar, claro, perfeitamente, né? claro. Cada caso é um caso. Mas como é que você, na depressão, que muita gente depressiva deve procurar você, sua ajuda, né? Porque geralmente vai procurar socorro em todos os lugares e até vai buscar até a origem disso, como a gente está vendo aqui. Às vezes um médico sozinho ele não consegue, a gente sempre tem que usar alternativa, usar a medicina alopática convencional como sustentação e buscar alternativa para trabalhar junto. Como é que você trabalha a questão da depressão? Existe alguma técnica específica aqui, vamos dizer? Apesar de ser cada caso um caso? Existem várias formas de terapias para que essa dor da alma possa ser aliviada. Dor da alma, isso. Não, até exercícios, alimentos, palavras amigas, ombro amigo, amizade, tantos confortos poderá obter para esse tipo de problema. No entanto, quando esse tipo de sentimento são enraizados, exacerbados, e se a consciência da gente, estar consciente do problema, pudesse resolver, já não teria resolvido? Se a força da vontade for maior, será que não teria resolvido? Acontece que não. Não adianta só força de vontade. Inclusive, muitas coisas, outra pessoa, quando ao enxergar esse tipo de pessoas que estão sofrendo a paca, muitas vezes sozinho, muitas vezes solitariamente, sofrendo esses males, a pessoa não são compreendidas. E agora, o que fazer para sair desse tipo de submundo? Para isso, eu digo, de fato, que a hipnoterapia poderá mudar a sua vida. Olha. Pode transformar para que você tenha uma vida muito mais plena. Por quê? Dentro da hipnoterapia existem técnicas em que o sentimento instalado nesse momento em que a pessoa sofre esse tipo de problema, aquele sentimento são seguidos. Em algum momento da vida da pessoa, esse tipo foram exacerbados, foram amplificados e foram intensificados. Conscientemente, muitas vezes a pessoa diz, eu acho que começou em determinada época da minha vida. E se lembra de alguma coisa, mas quase a maioria dos problemas que a pessoa dizem ser daquele tempo, dificilmente a pessoa acerta. Olha. Diria que
95 a 98% da pessoa não sabem de onde está vindo. Dificilmente acertam. Para mim, meu paciente, talvez 2% acertaram de fato qual era o causador inicial. Quando a gente segue esse sentimento que são instalados nesse momento, porque existem sentimentos associados a esse problema da depressão. Quando seguindo esse tipo de sentimento, a gente consegue ir ao ponto onde começou o problema. Muitas vezes pode ser 3, 4 anos, ou pode ser antes, ou pode ser depois, ou pode ser na barriga da mãe, na gestação. E não vamos falar da vida passada, não. Estou falando desta vida. Me diz uma coisa, você não se corre, estão falando de um mito ali, mito, tabu, né? Não se corre risco. Eu vou contar uma história antes para ilustrar. Eu tenho aversão a um bicho. Sim. Né, vamos dizer. Então eu consultei na Itália um grande hipnoterapeuta, o Bud Hopkins, que já é falecido. Ele disse: quando eu for para o Brasil, nós vamos fazer uma regressão, uma hipnoterapia, e eu vou te ajudar, vamos ver o que a gente ajuda. Quando ele veio para o Brasil, eu estava lá, fomos no hotel dele ali tudo, ele me submeteu a uma espécie de hipnoterapia consciente, eu não apaguei nem nada. E ele me perguntou, eu me lembro até hoje, eu achei importantíssimo o que ele disse, a preocupação dele. Ele falou: olha, Eustáquio, você tem um problema. Bem ou mal, você convive com esse problema, o medo do bichinho. Uhum. Nós podemos fazer uma hipnose, buscar a origem desse problema. Perfeito. Mas olha o que ele disse, eu quero ver a sua opinião agora. Mas você pode ver, você pode ver coisas ou arrumar um problema maior. Você entendeu? Eu não sei o que ele quis dizer com aquilo. A minha pergunta é, eu contei esse fato, realmente eu vi outras coisas, não piorou meu estado, nem coisa nenhuma, mas a minha pergunta é, quando você vai buscar uma pessoa depressiva, quando você vai buscar alguma coisa nessa pessoa, não se corre o risco em momento algum de você, ao acessar uma das razões do início da depressão, aquilo não se potencializar e fazer algum mal? Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Sim, eu sei. Isso muitas vezes as pessoas, quando não têm uma formação adequada em relação à hipnoterapia, poderá acontecer. Olha que bacana, franqueza é tudo. Poderá acontecer. Tudo, isso. Mas, quando a gente já está lidando muito tempo, muitas formações nacionais e internacionais, de todas formas, não há como sair fora do controle. Por quê? Como existem técnicas que a gente faz com que esse tipo de reações, inclusive, chamado AB reações, e a gente quando tem AB reações, o que são? Quando a gente está entrando dentro da hipnose, estamos acessando as memórias e vem esses eventos muito fortes. A gente já vê pânicos, uma série de coisas, né? A pessoa pode até ficar debatendo isso, aquilo, hein? Vem memória muito forte. E hipnoterapeutas experientes, diria, eu também, nesse momento posso dizer que eu diria simplesmente graças a Deus que está tendo essa manifestação. Por quê? É justamente naquele momento eu vou fazer com que a pessoa, de fato, possa ressignificar o problema que está se manifestando nesse momento. É o momento em que eu posso dominar aquele problema que está manifestando e ele está saindo como se fosse um turbilhão de emoções. É esse o momento que a gente fica muito agradecido porque saiu tudo fundo dessa alma da pessoa. Como a gente tem métodos, técnicas adequadas, podemos tranquilamente fazer com que a pessoa esteja muito melhor do que entrou nesse estado em que veio a consultar.
a terapia, nesse caso, assim, você me levou a um estado, eu manifestei aquele estado. Aquele momento é o momento de você atuar? Muito melhor, porque nesse tempo, porque digo, terapeuta experiente e não experiente. Sim. Porque antes de entrar nesse estado, já criei cenário, criei mecanismo, criei mecanismo para onde a pessoa pode trasladar, deslocar. Tá. Estar inseguro. Não corre risco. Então. Não corre risco nenhum. Perfeito. Já deixei preparado para isso, para fazer essa terapia. Se não tivesse feito toda essa precaução, prevenção, para que a gente consiga ter uma terapia perfeita, isso é que tem que fazer no mínimo, para preservar a saúde do paciente. A pergunta é porque hoje, infelizmente, como todas as áreas, se forma terapeuta, hipnoterapeuta, todo fim de semana. Todo fim de semana. Eu vou lá, assisto um curso do IC, nem sei se o IC dá cursos, né? Mas assisto um curso do IC e na semana que vem eu boto um anúncio aqui nas redes sociais dizendo, eu faço regressão de vidas passadas, aqui, tal, porque eu aprendi, aquilo lá me ensinou a técnica. Então, isso é uma total irresponsabilidade e um perigo incrível para as pessoas que se submetem, vamos dizer, a deixar a sua saúde mental, porque a saúde mental e talvez até física, claro, nas mãos de profissionais despreparados para isso. Eu sempre tive uma preocupação incrível, assim, vamos dizer. Toda a minha vida eu pautei pelo seguinte: alguém me pergunta, você conhece um psiquiatra? Se eu não sei de algum profissional que eu boto a mão no fogo, eu digo não conheço nenhum psiquiatra, apesar de conhecer 60 você. Então acho que esse que é o cuidado que as pessoas devem tomar, consultar, verificar. Na sua área eu não sei, vocês têm existe uma associação brasileira de hipnoterapeutas? Existe alguma coisa regulamentada, eu acredito. Fala um pouquinho sobre essa segurança em termos de vigilância até, de que profissionais vão mexer com você. Na verdade, como citei, existem 4 conselhos que regulamentam a parte da hipnose: medicina, odontologia, psicologia e fisioterapia. Olha só, gente, olha. Isso são pessoas, só que, como a lei federal não regula os terapeutas atuarem dentro da hipnose, por isso que não tem como regulamentar. Sim. Isso. Então, as pessoas, se quiserem ter mais informações, está respaldado a parte legal. Por isso que as pessoas se associam a um sindicato, a associações assim por aí fora. Tá? Mas, legalmente, não tem como proibir a atuar como terapeuta de hipnose. Sim. Então, quer dizer, qual é a segurança? Mas tem que ter alguma... Quais são os quesitos? Assim, alguém vai procurar o IC atende em Florianópolis. Às vezes a pessoa tá nos assistindo em Belém do Pará e vai procurar provavelmente o hipnoterapeuta ali, para ver se esse hipnoterapeuta pode ajudá-lo do jeito que o IC está falando. Quais são os cuidados que a pessoa deve tomar, vamos dizer, na busca de um profissional para ser ajudado? Eu acho, por isso que deve olhar o currículo de cada um. Currículo. Currículo é o que conta. O que conta é currículo. Então, aí vê a experiência de cada um, como é formado. De repente surge um hipnoterapeuta querendo fazer isso. Não tem como eu dizer, né? Cada um vai escolher, porque não existe uma regulamentação adequada para isso. Infelizmente é isso. Tá. Dentro da hipnoterapia que você trabalha, que é o seu principal campo de atuação é a hipnoterapia, né? Não, na verdade eu utilizo medicina oriental, hipnoterapia, psicoterapia, fisioterapia, quiropraxia, tem tantas áreas que eu atuo. Quais são os problemas, os sintomas que você tem condição de ajudar as pessoas? Me fale de todos esses. Já falamos de depressão, já falamos de síndrome do pânico.
Sim, medo, fobia, bruxismo, enurese noturna das crianças, até problema de fibromialgia, até algum tipo de doença que são doença imune também poderá ajudar. Veja, inclusive, todo tipo de dores poderão ser controlado e ajudado até pela auto-hipnose. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm problemas de dores que não conseguem controlar, não somente a parte acupuntura, outras terapias, também a hipnose, a auto-hipnose ajuda. Para isso, inclusive, após fazerem consulta ou a terapia para determinado tipo de problema, eu instalação de interruptores de auto-hipnose. Olha só. Isso significa que a própria pessoa, como eu já deixo em transe hipnótico, aí começo a fazer diria, exercício e teste da instalação de auto-hipnose. Desliga, desliga para ver se de fato esse interruptor está funcionando. Na outra vez, inclusive, claro que sim, eu vou falar mais recente. Eu tive que fazer essa instalação de interruptor de auto-hipnose por via WhatsApp. Olha só, o que é isso? E, na verdade, esse foi um bônus que eu dei para um paciente. E demorou 45 a 1 hora, porque até não era simplesmente para dar a instalação da auto-hipnose. Já que eu estava falando com o meu paciente, então fiz terapia, ainda instalei a botão de auto-hipnose. Botão de auto-hipnose, o que é? Após fazer as induções necessárias, deixo entrar em transe hipnótico. Nesse momento, começo a instalar, explicando que existe fio, o botão, sim, que cada fiações coloridas que é colocado, isso depende, né? Pode ser lateral, cada caso, não tem problema. Então, em síntese, botão, digo, esse botão agora ligando, que você conseguirá estar mexendo todos os seus braços. No momento em que eu desligo, verá que seus braços estão tão pesados que já não conseguirá mais levantar. Agora, desligue. Imagine desligar, eu digo, né? Estou olhando aqui na câmera celular, e aqui, no fone de ouvido, a gente está conversando nesse momento. Tá. E aí ele imagina desligar. Bloqueio. Desligou. Agora tente levantar seu braço, e ele já não consegue mais. Bom, agora liga, ele levanta. Agora tente levantar, levanta. Entende? Ele levantou. Muito bem, agora desliga. Imagina desligar. Desligou, não consegue mais levantar o braço, nem levantar da cadeira. Olha que interessante. Claro, então por que essa instalação da auto-hipnose? Para relaxamento, para tirar as dores, para controle das dores. Principalmente, parece que eu utilizo bastante a auto-hipnose. Mas quer dizer, depois que eu já tenho instalado mentalmente isso, né? Eu tenho condição de, eu sozinho... Perfeitamente, só que tem que praticar. Perfeitamente. Sem prática, a auto-hipnose não fica instalado, porque como não está sendo utilizado, a mente não é programa. Que interessante. Tem que fazer rodar esse programa. Então, quantas coisas a gente desconhece? Sim. Né? Capacidade. Esse tipo de auto-hipnose, veja bem, para pessoas que queiram parar de fumar, instalo sempre auto-hipnose, botão de auto-hipnose. E funciona? Funciona, imagina. Na verdade, normalmente uma, duas, 3 sessões máximo, as pessoas param de fumar. Que é isso, olha só que bacana, gente. Normalmente uma vez. Você está falando e eu quero perguntar para você sobre vícios. Vícios, estamos falando de cigarro, né? Mas tem vícios, o cigarro é um vício danado. Eu fui fumante, eu ainda sou fumante, vamos dizer, né? Porque é um vício que não acaba, não. Você tem que controlar o cigarro também, não é? Não pense que eu sou ex-fumante, mas não é que nem tem que controlar. Se eu pegar um cigarro hoje, eu vou querer fumar o que eu deixei de fumar nos últimos 10 anos. Eu gosto de dizer, sabe o quê? Quando eu digo para o paciente, você não é ex-fumante, você não é fumante, digo. Aí você, pronto, aí você já colocou na cabeça dele. Exatamente, é isso. Exatamente. Não é ex-fumante, você não é fumante. Aí você já conscientiza. Claro, exatamente. Então, nesse momento... Você corta qualquer raiz, né, com o vício, claro, vamos dizer.
Porque o cigarro em si é muito difícil de tirar, mas mesmo assim, cada momento do cigarro, o prazer é diferente. De manhã, à noite, quando eu estou com um amigo, olha, o significado, o prazer, o sabor do cigarro é diferente em cada momento. Não tem significado diferente? Tem. Exatamente. A dopamina é diferente. Por isso que tem que trabalhar cada momento do cigarro. Não é vamos ressignificar para que aquele sentimento, tudo bem. Isso é o principal. Mas depois, em relação a todos os eventos, cada evento do dia, até de semana, do final de semana, são diferentes. Para isso é que tem que tratar todo uma por uma. Não pode deixar rabicho. Não, né? cada uma. Cada uma tem que tratar. Por isso que muitas vezes a hipnoterapia que as pessoas fazem falham. Porque não está dando ênfase cada momento do cigarro. Cada cigarro tem seus significados. Olha só que interessante essas abordagens. Olha, por isso que é bom trazer um profissional gabaritado para isso, porque ele vai trazendo coisas que a gente não tem acesso. Me fala agora sobre os vícios, nós já falamos. A questão das dores, outra coisa que aflige as pessoas, essas doenças atuais aqui, atuais não, que a gente conhece assim, que tem muitas fibromialgias, como você disse, eu acho que num momento aí, a esclerose múltipla, você pode amenizar as dores da esclerose? Dá para amenizar. Atrasar a esclerose exatamente. múltipla? Claro que sim, isso. Com acupuntura? A acupuntura principalmente ajuda muito. É mesmo? A parte da esclerose múltipla ajuda muito. Claro que sim. Deverá estar acompanhado do médico. Como a gente já né? disse, tem a terapia alternativa. São alternativas, tá? Na verdade, são complementares, tá? São complementares. Que precisa também estar junto para que as pessoas possam melhorar o estado em que se encontra, né? Sim. Tá? Então, outro mal que aflige as pessoas, o meu curou também, eu já tive isso, nossa, anos e anos, era praticamente hereditário, enxaqueca. Também você consegue? Na verdade, não é questão de se eu consigo. A própria pessoa consegue. Claro, você é um instrumento, como você disse agora há pouco. Existem muitas coisas em que a gente tem que ter muito cuidado em relação ao alimento, dia a dia, dormir melhor. Então, muitas questões básicas que a pessoa não faz, então pode ter problema de enxaqueca. Sendo que, quando se instala enxaqueca, muitas vezes, a própria hipnose já vai ajudar muito. A auto-hipnose vai ajudar. Entende? Então, quais são as causas dessa enxaqueca? Sem se importar quais são as causas, muitas vezes, ou tendo diagnóstico do médico em relação de onde está vindo isso, poderá fazer com que a hipnose ajude muitíssimo ou até elimina a enxaqueca, tá? É isso. Agora, as doenças degenerativas, você consegue buscar? Todo mundo fala-se muito, né, que uma das maiores causas do câncer seria até um livro fabuloso que eu já recomendei para um monte de gente, A Doença como Caminho, é de um médico americano, que ele mostra as emoções somatizando no corpo físico, né? E um dos fatores principais da manifestação do câncer dizem que seria o ódio, vamos dizer. Né? A pessoa odeia tanto que ela desenvolve o câncer. Se isso é verdade ou não, não importa. A gente sabe que a maioria das doenças é fruto da emoção, que você lida muito bem com isso, você acabou de dizer. Qual é o peso? Como você tem visto, você trabalha muito as emoções na ajuda da cura ou do paliativo dessas doenças degenerativas, o caso da síndrome da imunodeficiência adquirida, do próprio câncer e essas coisas similares? Tudo bem. Sempre gosto de citar pacientes mais novos, tá? Sim. Tenho uma paciente que tem já um estado avançado de câncer e está tendo muita dor. Então, para essa pessoa, instalei a auto-hipnose. Por isso que ela mesma fica rindo às vezes da dor que ela tem e ela consegue controlar essa dor. Olha que fica rindo de si mesmo. Sabe muito bem que
lastimosamente, está muito avançado, tá? Sim. Mas mesmo assim, a dor que estava causando não chega a causar essa dor toda, então ela está feliz por causa disso, porque tá certo? E uma pessoa que veio por problema de... Essa pessoa primeiramente veio por problemas de dores. O que tinha? Lúpus eritematoso, muita dor, e fibromialgia. Nossa Senhora. Quando ela veio se tratar, ela veio para tratar-se com acupuntura. Quando eu vi isso, falei, você não gostaria de submeter-se à hipnoterapia? Então, ela disse, porque ela foi recomendada por um amigo dela, e, por sua vez, era meu paciente que tinha recomendado a ele. Ele contou que tinha sarado do problema de coluna que ele tinha, até o filho, que mais de 5 anos tinha problema cervical, e em 2 sessões resolveu, outro foi em 7 sessões mais ou menos, o pai e filho. Os dois ficaram bem. Então, recomendou para este amigo, e o amigo, por sua vez, recomendou a esta moça que tinha lúpus eritematoso e fibromialgia. E quando veio, analisei tudo isso, fiz avaliação, anamnese, etc., e aí concluí que teria sido muito melhor com a hipnose. Ela concordou, fez hipnose avançada, eu digo, gosto de dizer, hipnose avançada da Omni, que são muito mais impactantes que as pessoas acham que a sessão de hipnoterapia muitas vezes dura pouco. Não. Esse, quando digo que é impactante, porque é impactante mesmo. Trato de resolver uma única sessão. Então, demora até mais de 4 horas. Nossa! E essa moça levou 4 horas e 45 minutos a primeira sessão. E depois, a parte emocional dela melhorou muito. Então, o que aconteceu? Por problema que ela tinha de lúpus e fibromialgia, praticamente essas dores já tinham sumido. Nossa! Entende? Então, já melhorou a parte da depressão. O peso que ela carregava, o sentimento ruim que ela carregava, isso tinha praticamente sumido. Então, foi feito, eu acho que 3 sessões em relação ao problema emocional dela, e depois foi tratando outras coisas, inclusive. Mas ela, nesse sentido, está muito bem. Tá? Oh, que bacana, então, e fibromialgia não é fácil. O que quero dizer que, vamos supor, que o próprio Eustáquio venha a se tratar comigo, dizendo, eu tenho muita dor no ombro. E aí, quando eu digo, me avalia, quanto que está, escala de 0 a 10, quanto que está? E a maioria das pessoas dizem, está 6, 7, 8. Nesse momento, muitas vezes a dor real da pessoa está atrelada à dor emocional. Se eu tiro as dores, esse sentimento dessas dores emocionais, a dor real normalmente são 1, 2, 3 na escala. Vai cessar, né? Significa, tu tinha falado para mim, se de fato a parte emocional influi física, sim, claro que sim. Claro que sim, né? Claro que sim. Sem dúvida. E o câncer seria realmente será exacerbado nesse sentido? Na sua experiência, você citou do câncer, nesses 39 anos, vamos dizer, é claro que precisa ser feliz na anamnese, né? Porque você sendo feliz na anamnese, você praticamente consegue ser feliz no resto. Você conseguiu, dá para se colocar, dá para se parar o processo, vamos dizer, deixar a doença como controlável e dar uma longevidade maior para as pessoas? Assim, cada caso, se a pessoa, qualquer tipo de problema, quando as dores são controladas, você tem energia para combater, porque já não está gastando energia para isso, para suportar a dor. Você tira essa dor, você consegue direcionar essa energia para a recuperação. É isso que tem que ser feito. E para isso, a acupuntura e tanto a acupuntura, outro tipo de terapia, não somente a acupuntura, né? Sim, outro nós tipo estamos falando de terapia, especificamente dessas, né?
Mas isso são paliativo fantástico, então. Na verdade, não diria que é paliativo. Nem paliativo. Não, eu diria que é uma coisa que consegue fazer com que a pessoa melhore mesmo. Né? Muitas coisas. E agora essa pessoa que você ajudou no lúpus e na fibromialgia, ela tem que ter um acompanhamento de que tipo? Ela tem que mudar a conduta, ela tem que mudar procedimentos, como é que é isso? Você dá essa orientação de... Claro, para que a pessoa... Porque você descobre, né? Sim, qual é a causa, para que a pessoa vá consultar com nutricionista. Sempre, como já tem médico, inclusive o próprio médico, depois soube disso, até ele envia um paciente dele em determinado tipo de problema. Vocês trabalham multidisciplinar, né? Sim. Inclusive eu tenho amigos psicólogos, psiquiatras, que sabem do meu trabalho, eles enviam. Tenho muitos amigos médicos também, da outra área alopática, né? Então, eles mesmos sabem que... a terapia que estou praticando, que estão ajudando muita gente, então ele mesmo recomenda para fazer tratamento comigo. Isso é muito bacana. Então, você está vendo aí embaixo aqui, fala seu endereço verbalmente e depois nós vamos colocar também nos caracteres aqui. Você está aqui em Florianópolis. Quem quiser vir aqui ele é muito renomado. E quem quiser fazer atendimento para cá, basta, eu acho que pode se programar, né? Marcar com você e se deslocar até a cidade aqui, Floripa, aproveita para visitar Floripa. Você está aqui na Avenida Osmar Cunha, é isso? Avenida Osmar Cunha, 110, no Centro Comercial Irmão Dash, no 6º andar. 6º andar. Isso. Então, tá aí, o endereço está aí embaixo. Qualquer coisa, você quer deixar algum e-mail ou não? Você tem algum e-mail para... Não, pode entrar direto por WhatsApp. Por WhatsApp. O WhatsApp é 9969 tá. 4989. O prefixo 48 na frente. Perfeitamente. Isso aí. Ike, muito obrigado por você ter vindo, foi bastante esclarecedor e eu acho que isso precisava. Eu acho que vai trazer alento para muitas pessoas que talvez não tenham mais forças, né, para buscar alternativa, já tentaram de tudo, mas uma alternativa. E o Vida Inteligente é isso, trazer alternativa, trazer bem-estar para as pessoas. Então, muito obrigado. Obrigado. Por outra oportunidade, quando o famoso grego, me convidar novamente, quem sabe a gente fale sobre a hipnoquide. Hipnose para crianças e adolescentes. Opa, então tá feito. A próxima o assunto já está em pauta. Daqui a uns 2, 3 meses o Ike volta aqui. Bom assunto, muito bom. Falar sobre... porque é importante mesmo, porque você falou que no começo da nossa conversa, você falou que a maioria das origens dos problemas na gestação, na infância, essas coisas. Então, legal, tá feito. Então, já estamos agendados aqui para daqui a uns 2, 3 meses trazer o Ike aqui de novo. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre.